Esta tem sido a imagem emblemática da Operação Lava Jato. Políticos e empresários poderosos presos pela Polícia Federal sob suspeita de corrupção. Imagem que simboliza também uma das maiores controvérsias do combate ao crime do colarinho branco no Brasil. Os acusados e seus defensores reclamam do que chamam de abuso de prisões provisórias e preventivas, que teriam como objetivo pressionar os réus até conseguir deles as delações premiadas. Esse ponto de vista encontra adeptos até nas mais altas cortes de justiça do país. Assim como não são poucos os juristas e advogados que criticam a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determina o início do cumprimento da pena pelos réus condenados em segunda instância. Na história recente do Brasil, poucos temas causaram tanta frustração na sociedade quanto a impunidade, em especial dos ricos e poderosos. E agora, o devido processo legal está sendo desrespeitado, ou o que vemos é o inconformismo de setores que se consideram acima da lei. No centro da controvérsia, o juiz Sérgio Moro tem rejeitado as críticas e as denúncias de abusos. Abre aspas. Direito não é matemática. Eu não vejo esse excesso de prisão que é alardeado. Fecha aspas. Bom, para falar de prisão preventiva, provisória e também do início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, recebemos Mário Sarrubo, subprocurador-geral de Justiça de São Paulo, professor de Direito Penal da FAAP, e Sergei Kobrar-Bex, advogado criminal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Boa noite. obrigado. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre a prisão preventiva. Quer dizer, durante um período da Operação Lava Jato, no começo, havia quase que um consenso, né? Prende-se, consegue-se a delação e abriam-se, então, os esquemas que eram sigilosos e secretos. Depois, em determinado momento, houve uma virada. As prisões preventivas não passaram a ser tão aceitas. Mas, se a gente conseguiu revelar esquemas tão grandes, ela foi ou não, é ou não boa para o sistema? Bom, revelar esquemas grandes que não foram decorrentes das prisões preventivas, né? Você tem um problema sério de prisões preventivas há muito tempo, não só de agora. Uhum. Você tem um abuso. O ministro Gilmar Mendes usou uma expressão hoje no jornal que são prisões eternas. É claro que para quem está nos assistindo, sempre fica uma imagem de que agora está se tratando a corrupção e se combatendo a impunidade de forma mais contundente. Mas é preciso que isso seja feito de acordo com a lei. Aliás, as prisões preventivas já são objeto de contestação há muito tempo. Porque você tem a delação premiada hoje, que é um instituto novo, e o próprio Ministério Público fala muito que a delação premiada, o grande trunfo da delação, que foram feitas sem as pessoas estarem presas. Então, isso é importante. O objeto maior da delação premiada é que alguém possa se beneficiar de uma pena, delatando alguém e visualizando aquilo que se chama condenação. Eu gostaria de ver essas imagens que foram reproduzidas no começo do programa, com as pessoas, Mônica, condenadas. Condenadas depois de um devido processo legal, como foi enunciado, e aí sim você vai ter a certeza da punição ou da inocência. Você prender antes, você está fazendo uma punição antecipada, ainda que a pessoa tenha aparência de que ela tem algum problema na justiça. Tem alguns pontos para colocar daqui a pouco, mas quero te ouvir. Na verdade, boa noite, doutor Sergei. Boa noite. Caro colega e amigo. Olha, na verdade, nós temos que ter em mente o seguinte: a prisão preventiva é um instrumento previsto na legislação processual penal brasileira há muito tempo. E o que está chocando um pouco uma certa parcela da sociedade é que esse instrumento tem sido utilizado para uma parte da nossa classe social que não estava acostumada. Então, quando se prendia preventivamente o assaltante, o traficante de drogas do morro, etc. e tal, nunca ninguém reclamou. Quando essa prisão preventiva atinge grandes empresários, políticos, advogados, juízes e assim por diante, aí a sociedade reclama e começa a contestar um instrumento que está no Código de Processo Penal e que, diga-se de passagem, a grande maioria, falando de Lava Jato, a grande maioria das prisões preventivas decretadas e que foram contestadas no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça foram confirmadas. Claro, algumas
Algumas não. Isso é natural num sistema judicial como o nosso. Mas a grande maioria foi confirmada na medida em que está de acordo com a legislação. Todos nós sabemos, já estudamos, e é importante que a população saiba. Essas prisões encontram respaldo no Código de Processo Penal, justamente porque são necessárias para se garantir a instrução processual penal, são necessárias para se garantir a aplicação da lei e, em alguns casos, até mesmo da ordem pública. Isso quer dizer que a alegação de que a prisão preventiva favorece, facilita, acelera a delação e, portanto, a entrega da informação toda Não, isso não é verdade. Na principal. verdade, muitas das delações, de fato, como o doutor Sergei bem lembrou, foram feitas com réus que estavam, com acusados, com investigados que estavam em liberdade. O Ministério Público não usa, o federal ou mesmo estadual, não tem feito uso, como se acusa, da prisão preventiva para forçar delações. Não é o caso. A prisão preventiva surge num contexto em que alguém poderoso, com acesso ao poder, com acesso a uma quantia em dinheiro muito grande, que pode, portanto, prejudicar a apuração das provas num processo importante, ele precisa, muitas vezes, estar preso para que se possa prosseguir e se apurar, para se chegar à verdade. Essa que é a grande realidade. Que eu queria jogar para você. Quer dizer, esse poderoso não consegue, de fato, influenciar testemunhas, pressionar, conseguir alterar provas documentais, de computador, enfim, documentação. Então, esse é o ponto de um pressuposto perigosíssimo para um Estado de Direito que tem que buscar a verdade real e que atinja toda a sociedade. A prisão preventiva, ela tem delimitações. O Sarrubo comentou algumas delas, mas a verdade é que essas prisões preventivas têm sido usadas de maneira totalmente irresponsáveis por todo o Estado de São Paulo e por todo o Brasil. Um exemplo. Você tem vários casos, eu não vou citar... Bom, o maior exemplo de desastre em termos de trabalho do Ministério Público na questão da delação premiada da prisão preventiva veio do Procurador-Geral da República, que acabou de sair. Teve uma atuação desastrada, que lamentavelmente culminou num acordo completamente condenado não só pela sociedade, mas pelos tribunais e por todos os diretoriais do Estado de São Paulo inteiro e do Brasil. E agora, eu tinha muita esperança que a Raquel Dodge, que era a nova procuradora, viesse com uma independência, com uma força e pudesse até mesmo apurar o que aconteceu nessa delação e nessa situação que agora os delatores não têm mais os benefícios e agora foram presos. Então, por que eles não foram presos preventivamente? Porque eles tiveram um acordo de delação premiada. Esse é um exemplo de como a situação é mal usada. Eles estão presos por causa da... A prisão preventiva... Estão presos, também por conta da delação, mas a questão... Da delação, mas também por causa da operação com câmbio... Mônica, eu quero passar, só para finalizar esse primeiro ponto, eu quero passar para a população que tudo que a gente coloca na Lava Jato parece que assim, ou você é contra ou você é a favor. Não é isso, não se trata disso. Se trata de uma posição responsável com relação ao que acontece em toda a jurisdição do Brasil. Então não é só na Lava Jato. Você tem abusos sérios das prisões preventivas que acabam servindo como pena antecipada e aí a pessoa fica presa antes mesmo de ter um veredito. E a presunção de inocência é um mandamento constitucional importante. Eu vejo muitas vezes o órgão acusatório, eu falo isso em termos de instituição, que eu estou aqui do lado de um promotor que é seríssimo, de um procurador, ele coloca a prisão preventiva e coloca todo mundo que é contra alguma situação como algo verdadeiro, absoluto. Ou seja, é um poder que está desmedido e está trazendo um desequilíbrio nesse sistema. Ou, afinal de contas, você só invoca a Constituição para dizer que o povo precisa de saúde, educação. Quem vai destinar esses valores são os novos governantes, são esses poderosos. Aliás, o senhor sente a vontade quando vê os colegas lá da procuradores federais de Curitiba criticando toda e qualquer decisão que é tomada por juízes, por ministros de tribunais superiores, por parlamentares, o tempo todo... Os seus colegas de promotoria, de procuradoria, se acham no direito de criticar qualquer outra decisão diferente da deles. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Em primeiro lugar, o CGI fala
em Estado democrático de direito, em presunção da inocência e tudo mais. Mas veja bem, a prisão preventiva, ela faz parte do sistema legislativo de um Estado democrático de direito. Mais do que isso, faz parte daquilo que nós conhecemos no direito, para que a população entenda, de garantismo positivo, porque a Constituição nos traz todos os direitos da pessoa humana, a ampla defesa, o contraditório, não pode o princípio da não culpabilidade, que alguns chamam de presunção de inocência. Tudo isso é o garantismo, chamado de garantismo negativo, mas há também o garantismo positivo, que é o quê? A eficiência do Estado em garantir um dos bens mais importantes e mais caros à população, que é a segurança pública, que é um sistema de justiça que possa garantir que se apure crimes para todos os estratos da população, não só para o povo mais, necessitado. Agora, aí, voltando à sua pergunta, os procuradores criticam algumas decisões? Criticam. Eu contesto, às vezes, alguns posicionamentos, nós, do Ministério Público, veja, isso é uma instituição muito grande, então eu contesto quando se diz, por exemplo, que o Ministério Público vai moralizar a política brasileira, etc. E tal. Isso não é o nosso papel. O nosso papel, o papel do Ministério Público dentro do Estado democrático do direito é punir e buscar a punição de quem quer que seja, desde que seja, mesmo o presidente da República até o mais reles criminoso, traficante do morro, nós temos que ter o mesmo empenho. Então, quando se critica o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, eu queria apontar o dedo para algum membro do Ministério Público que se ofereça para ele numa bandeja a cabeça do presidente da República e de os principais senadores se você não faz o acordo de delação. É claro, o acordo de delação tteve problemas, mas o problema não foi o Janot ou o Ministério Público Federal. O problema foram aqueles que delataram e o fizeram mal, estão hoje devidamente punidos por isso com a ação do Ministério Público Federal. Mas tinha um procurador lá também jogando dos dois lados e que está em apuração também. Essa fala do Sarruba é muito boa. Nós prendemos aqui em São Paulo, e eu respeito a classe advocatícia, porque eu sou filho de advogado, o Sergei sabe, e irmão de advogado. Então, advogado para mim é manto sagrado, porque eu cresci na advocacia. Mas aqui em São Paulo nós prendemos, numa operação chamada Etos, aí o nosso GAECO aqui de São Paulo, mais de 60 advogados que trabalhavam para o crime organizado, todos eles já condenados em primeira instância. Então, se há o procurador que pode ter errado, e eu também não sei porque eu não participei, não conheço, também há advogado. Então, nós temos que ter, na verdade, buscar nesse sistema de justiça, o grande segredo é buscar o equilíbrio. Nós não podemos, de fato, Sergei, exagerar nas prisões preventivas. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que todas as prisões preventivas são excessivas e que está havendo abuso. Não necessariamente. Do ponto de vista, só colocar mais uma questão, que é do ponto de vista da sociedade que acompanha esses movimentos, quer dizer, decretação da prisão, o habeas corpus, prisão, habeas corpus, às vezes do mesmo réu, como foi o caso do empresário de ônibus do Rio de Janeiro, Zé Barata, que recebeu 3 habeas corpus, o Jacob Barata na sequência. Então, tudo isso não confunde? Afinal de contas, a prisão preventiva vale, o habeas corpus quer dizer que essa prisão preventiva não deve ser feita. Há ministro do Supremo com posição clara a respeito da crítica do excesso de prisões preventivas, outros que não concordam que a prisão preventiva é muito necessária para o combate à corrupção que se dá no âmbito da Operação Lava Jato. Portanto, onde está a justiça e onde está a certeza nesses casos? Então, a certeza está nesse Estado democrático de direito, tem que ser respeitado. Ele falou em equilíbrio. Falta equilíbrio, sim, na instituição, em muitas denúncias, em muitas atuações. Quando ele citou o Janot, a culpa é do Janot, sim. Foi culpa dele, por ele ter essa possibilidade de um presidente da República na mão dele, que a responsabilidade dele era muito maior e ele não teve esse cuidado. E quando ele cita a questão dos advogados, eu citaria a questão do Ministério Público. O principal membro do Ministério Público, que hoje está dando margem a toda essa questão dos irmãos Joesley, está solto. Você vê como é que funciona a situação. Um membro da Procuradoria que foi acusado... pelo Supremo Tribunal Federal. Foi acusado... pediu a prisão, mas o Judiciário, aí que está, entra essa relação Judiciário e Ministério Público. Quando o Procurador-Geral da República levou e fazendo um papel de chancela indevido do Supremo Tribunal Federal, chancelou aquilo que o Janot apresentou de forma precária. E isso está provado hoje nas consequências. E isso não podia ter acontecido. E você vê manifestação de ministro do Supremo dizendo o seguinte, é isso que me preocupa, essa separação entre o bem e o mal. Eu quero ver o Ministério Público fazendo essas operações também nos morros,
prendendo traficantes importantes, Opa. atuando contra o estupro das mulheres brasileiras, fazendo uma organização somente visando a questão política. É claro que tem trabalho sério, não estou dizendo que não existe. Está convidado para ir ao MP de São Paulo. Não estou dizendo que existe trabalho sério. Agora, o importante é ressaltar o seguinte, eu já vi posicionamentos do seguinte, a função da justiça é entregar o bem à população. O Zarrubo pontuou bem. Esse não é o papel do Ministério Público e tampouco do Judiciário. Esse papel deles é entregar justiça para o povo. E o povo só vai confiar na justiça quando não tiver esse vai e vem, Mônica, que você citou. Solta, prende, demora um tempo preso, depois fica solto. Até na Lava Jato você teve absolvições de pessoas que ficaram presas. Preventivamente, é natural do nosso sistema de justiça. É natural porque não é com a gente, né? Não devia ser natural. Um pai de família preso, preventivamente, talvez depois não. Talvez a gente pudesse ver isso em perspectiva. No caso só da corrupção ligada ao grupo Odebrecht, a gente viu no Peru um ex-presidente ser preso também preventivamente ou não conheço bem o sistema do Peru. Mas estamos acostumados a ver rapidamente a justiça de outros países, de fato, prender esse corrupto, esse suspeito antes mesmo do julgamento. Então, tem alguma diferença tão grande nos sistemas, de forma que para nós é tão lento, tem tanto vai e vem, tem tanta dúvida sobre qual é o procedimento certo, em comparação com outros regimes judiciários de outros países que efetivamente combatem o crime organizado? Na verdade, nós precisamos de um Ministério Público de São Paulo. Hoje eu passei o dia trabalhando com uma equipe de bons promotores de justiça aí, que trabalham, que combatem o crime organizado, tentando mandar sugestões para o Congresso Nacional para uma mudança processual. Na verdade, o grande problema do Brasil é o nosso sistema processual penal. Ele tem muitas brechas e é um sistema que faz com que o processo dure muito tempo. É um sistema que permite, por exemplo, que um furto de pequena importância possa ser julgado pelos ministros mais importantes, pelos juízes mais importantes do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos, na verdade, cuidar para que a nossa justiça seja feita nas duas instâncias principais, que é o juiz em primeiro grau e o Tribunal de Justiça em segundo grau, sendo que os tribunais superiores em Brasília, eles devem ser tribunais para serem utilizados em caráter absolutamente excepcional. Não é? Ou seja, e é o que não acontece hoje. Hoje nós temos um caso, eu sempre cito porque para mim é emblemático, CG. Um diretor de um grande jornal assassinou uma moça, matou uma moça, no dia seguinte ele confessa e só transitou em julgado o processo dele cerca de 14 anos depois. Quer dizer, esse não é um sistema de justiça que se possa acreditar. Isso gera descrédito. O Sergi foi feliz quando a população quer um sistema de justiça rápido e eficaz. E para isso nós precisamos, sem dúvida alguma, diminuir as instâncias, fazer com que os recursos sejam julgados rapidamente, mas principalmente, para mim, o que falta? Um filtro para que os processos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal sejam poucos, muito poucos. O juiz da Suprema Corte brasileira tem que julgar tão pouco quanto o juiz da Suprema Corte americana. A Suprema Corte jamais deveria ter foro privilegiado. Isso é até um consenso já, isso é uma situação que deveria existir. Agora, o que ele chama de brechas, eu chamo de direitos constitucionais. Então você tem um sistema que se demora muito por culpa da própria estrutura do Poder Judiciário. Não é a legislação, não são os recursos, e sim o Judiciário que não administra bem. Mas brecha essa que deixou impunes os poderosos ao longo de... Mas os poderosos... Isso que incomoda hoje, mas é que está, você não pode pegar essa quadra histórica tão importante que se tem trabalhado em prol de combate à impunidade, e aí é importante dizer o trabalho da polícia. A polícia tem feito um trabalho, Polícia Federal, polícias estaduais, que tem a competência exclusiva, sim, de investigar, muito embora o Supremo tenha decidido que o Ministério Público pode também. E isso fez, mercê desse trabalho, você não pode agora, para fazer um justiçamento, para jogar para a plateia, condenações antecipadas. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa, um cidadão de bem, levado às grades de forma injusta, você destrói o sistema. Você não pode colocar isso na conta da margem do erro. Você precisa respeitar todo mundo. E mais um problema. Eu vou citar aqui 2 casos, já citei no seu programa. Castelo de Areia, Satyagraha. Você tem chance desses processos todos serem anulados lá no futuro. Por enquanto, por conta de desrespeito às brechas. Não, por enquanto, mas e no futuro? Aí vai botar a culpa em quem? Mas dos recursos? Bom, eu tenho mais um assunto para tratar antes que acabe o programa e eu tenho que chamar o intervalo, mas...
a prisão depois do julgamento na segunda instância. O Supremo está para decidir isso de forma peremptória até aqui. É o que se espera, é meio optativo, né? E eu quero saber a opinião de vocês daqui a pouquinho. Prisão logo depois da condenação na segunda instância. Tem dois casos assim que eu acho bem emblemáticos, né? Zé Dirceu já foi condenado na segunda instância. Está em prisão domiciliar em Brasília. João Vacari já foi condenado na segunda instância, está preso. O que vale, afinal de contas, e qual seria a melhor solução para esse dilema? Em primeiro lugar, eu acho que o que se espera de uma Suprema Corte como a nossa é que ela pacifique esse entendimento. Eu não acho razoável que nós tivemos uma decisão em 2009, essa decisão foi revista em 2016 e agora, em 2017, sinaliza-se com uma decisão diferente. O papel de uma Suprema Corte... Está adiando, né, essa decisão, né? O papel do Supremo Tribunal Federal, de uma Suprema Corte de um país, de um Estado democrático, é pacificar entendimentos, é dar tranquilidade para a aplicação da lei, para que a justiça possa funcionar dentro de princípios pré-estabelecidos. Então, não é o que está acontecendo. Né? Dependendo do ministro, ele decide pela soltura, não? Muito se fala nessa questão da prisão em segunda instância. E o que a população precisa entender é que é o seguinte: o processo, ele cuida dos fatos, da autoria e do fato, na primeira e na segunda instância. É ali que se discute se o fato aconteceu, se o autor do fato foi A, B, C ou D. A partir dali, no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo no Supremo Tribunal Federal, não mais se discute esse fato. Não mais se discute se houve crime, se o réu foi o autor e assim por diante. Vai se discutir outras questões processuais. Então, essa questão de prisão ou não após a segunda instância me parece uma questão absolutamente... É a favor. Eu sou favorável, só para concluir, Sergei. E, assim, eu gosto sempre de citar essa pesquisa que foi feita pelo Ministério Público Federal. É interessantíssimo, porque o Sergei falou, não, ainda a prisão, uma prisão é legal. Olha, há uma pesquisa do MPF, seríssima, de 2009, quando o Supremo mudou o seu entendimento, até 2016, são cerca de 3 mil recursos extraordinários criminais no Supremo Tribunal Federal. Desses 3 mil foram providos, ou seja, o Supremo disse, olha, tinha razão aquele que impetrou, 211. Desses 211, tudo ao redor dele, 40 e poucos eram favoráveis aos réus. Desses 40, apenas 2 importaram em efetiva liberação. Em 3 mil. Deixa eu falar um pouquinho, Sarrubo, só um minutinho. Não, a gente tem pouco tempo. O tempo é pouco. Não, pera um pouquinho. Você não pode monopolizar o debate, que você é muito inteligente. Deixa eu falar uma coisa. O que ele chama de outras questões processuais. Não, porque o negocinho, 40 pessoas. São 40 famílias, são pessoas que sofreram, pessoas que foram condenadas injustamente. Essa estavam em liberdade. Que estavam em liberdade nada, tem muita gente presa. Essa discussão não tem pacificação se as instituições não tomarem conta daquilo que elas devem fazer. O Ministério Público precisa, sim, lavar esse problema com a Raquel Dodge, precisa investigar o que aconteceu no caso dos irmãos Joesley. O Supremo Tribunal Federal precisa garantir o que está na Constituição, que prisão só depois do trânsito em julgado, ou seja, precisa parar de se mitigar com as leis. Ou se muda a lei... É o contrário. Claro, ou se muda a lei, ou você tem, sim, direito, que é um direito, não é processual só, porque um processual pode ter uma violação à prerrogativa de um advogado, como vários advogados são desrespeitados em todo o estado, de São Paulo e no Brasil. Você tem direito de defesa seriamente comprometido nesse Brasil, e eu estou falando isso de uma maneira responsável, porque eu conheço. E sei do que eu estou falando. E é só assim, Mônica, que nós vamos moralizar esse Brasil. Não é fazendo justiçamento, não é dizendo para as pessoas, olha, está preso, mas olha, e se a gente errar, tudo bem. Nós estamos criando a cultura do medo. O Ministério Público fala muito, quem não deve, não teme. Quem não deve, teme sim, porque pode ficar preso. E mais uma coisa, inspira na população a revolta, o revanchismo. Essa cultura a gente não quer. É por isso que aquela moça com a Bíblia na mão no Guarujá foi espancada. Porque hoje no Brasil, se entrar alguém aqui e dizer que algum de nós aqui é suspeito, a gente é levado sem poucos direitos. Nós estamos criando a cultura do punitivismo sangril. Isso precisa mudar. Eu não sou contra a punição. Tem que ter punição depois de julgado. E aí que nós vamos moralizar o Brasil. Não, 15 anos é por tua conta. O problema são os 15 anos. Não, ela acabou de citar exemplos aqui de pessoas que estão presas
com condenação um mais preso rápida. e o outro não. Mas eu acho que só essa questão da segunda instância, a gente vai voltar nesse assunto, porque ainda não foi julgado. Esperemos que o Supremo ponha logo isso para decidir, mas pelo visto vai ficar para 2018. Por enquanto, agradeço muito. O Supremo devia julgar agora, né? Não mas devia tirar férias. Acho que não que, tem aliás, tempo tem mais. muitas férias. Juiz e promotor tem muitas férias. A pedido dos advogados que pediram recesso, os valorosos advogados que pediram recesso Mas no Estado de acontece São que Paulo. o promotor tem que trabalhar também. O juiz Promotor também. e advogado, eles estão sempre em conflito, pelo menos aparentemente. Só que advogado não recebe as férias que eles não usam, o desconto e recebe o salário a mais. Isso também tem que ser revisto. Não é possível que promotor e juiz ganhem tanto Puxa como ganham vida, hoje. Muito onde está obrigada. essa parte do meu salário? O senhor precisa me falar, doutor Sergei, estamos buscando. Mário Sérgio, muito obrigada pela participação aqui no Entre Aspas e por todos os argumentos apresentados. Muito obrigada a você também, que acompanhou o nosso Entre Aspas. A gente volta na terça-feira que vem. Até lá.